Seja bem-vinda a mais uma aula nossa, Beatriz. Hoje a gente está na Décima, décima terceira décima prova, terceira. décima terceira aula. O planejamento dessa aula vai ser, na verdade, o planejamento da aula 12, que você não teve, porque eu pedi para cancelar. Então hoje a gente vai trabalhar o finalzinho da matéria de vetores com aplicações em física nas leis de Newton. E tentar entender como é que isso entra dentro da leitura moderna das leis de Newton, né? Tá bom. Então a gente vai fazer isso. Tá aqui a luzinha. Deixa eu compartilhar. Pronto. Ótimo. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, você tá vendo minha lousa, né? Tô. Tá. Bom, 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 bom. Qual a ideia? Bom, primeiro vamos fazer. Como as coisas foram há muito tempo atrás. Primeiro, falando só de vetores, quais são. O que você pode me falar de vetores? É uma linha reta. Perdão, segmento de reta, né? É um Não, segmento de segmento. reta. Qual é a Segmento de diferença entre segmento reta. de reta e reta? Ah, é aquele negócio que sempre onde você cortar vai ter. Ah, não, isso é reta, né? Segmento de reta é que tem um começo e um fim, ou ao contrário. Isso, né, exatamente. Pensa nos vetores. O vetor tem começo e fim? Tem. Se ele tem começo e fim, ele é um segmento de reta. Então a diferença entre reta e segmento de reta é que reta é uma construção abstrata desse conceito de algo retilíneo que sempre entre um ponto e o outro vai ter outro ponto e ele é infinito. Então uma reta é infinita, um segmento de reta não, ele é finito. Então a Tá bom. primeira coisa que a gente pode guardar, inclusive para outras coisas, é que reta está associado a algo infinito e segmento de reta ele é finito. Tá bom. Aí ele tem sentido, direção e módulo. Ah, ótimo, calma. Essa parte é importante. Então a gente está fazendo aqui uma relembrar. A gente está relembrando aqui. Então, agora sobre vetores, né? Então, vetores. O que você acabou de falar? Tem módulo, Módulo, direção e sentido. módulo, direção E e sentido. sentido. Isso é uma coisa que alguns vetores podem ter. São do que? São de todos os vetores? O que é isso? Todos têm que ter um módulo, uma direção e um sentido. Então isso é como se fosse uma definição fundamental de módulo? É. Não, de ser de vetor. De vetor. Então é como se fosse parâmetros essenciais, né? Vou colocar isso. Parâmetros essenciais. Que é módulo? Módulo é o tamanho, Tamanho. direção é o direcionamento. Direção que é. Ai, sempre confundo. Inclinado,
se é de esquerda para direita e se é de cima para baixo. Direção horizontal, Ah, vertical, é vertical e inclinado. inclinado. Aí o sentido é de cima para baixo, baixo para cima, esquerda para Sentido direita, esquerda para direita, cima cima para baixo. baixo. Muito bem, ótimo. E aí o que acontece? Qual é outra coisa que a gente também estudou? A gente estudou a soma disso. Então a gente estudou operações, operações vetoriais. Quais são as operações vetoriais mais relevantes pra gente? É soma e multiplicação. Ótimo. Então você tem soma, multiplicação, sendo que a inversa, né, a inversa é a subtração E é uma divisão. e a divisão. A inversa. Inversa. Deixar anotado uma coisa aqui. Essa multiplicação que a gente está falando é uma multiplicação específica. Ela é uma multiplicação que chama Por números reais? isso, que é uma multiplicação de vetores por número real. Por quê? Número real. Porque quando a gente começa a estudar álgebra linear, que é a parte que os vetores fazem parte, existem mais dois tipos de multiplicação entre vetores. Você já ouviu falar? Não ouvi. Um. Então, qual é o resultado da multiplicação de um vetor por um número real? Ele ainda é um vetor, tá? Sim. Existe outros dois tipos de multiplicação. Um que é um que a gente chama de que é multiplicação escalar de vetores, onde você pega um vetor e multiplica por outro vetor. O resultado vai ser um número real, vai ser um número. E você tem uma terceiro tipo de multiplicação que chama multiplicação vetorial. É vetor por vetor. E aí você multiplica vetor com vetor, mas o resultado é um outro vetor. Tá. E é um negócio muito legal, porque é o seguinte, agora eu vou dar um dropzinho de, de física avançada pra você, mas que é muito legal. Por quê? Quando você... Então vou colocar aqui, ó, tipos de multiplicação de vetor. Então se eu pegar, por exemplo... Então se eu pegar, por exemplo, um vetor e eu multiplicar por 2, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Vai dar um número real. Não, vai dar um vetor. E qual é a cara desse vetor? O dobro. O dobro. É como se eu pegasse ele e copiasse na frente dele ele mesmo. Ele junto. Então é o mesmo vetor. Então vamos dizer que ele é U. Aqui seria o U. E se eu tivesse Pois um é. V que é igual a duas vezes o U, ele seria igual a isso aqui, entendeu? Sim. Então esse é o V, tá? Que tem duas vezes o tamanho.
Agora tem um tipo de vetor, um tipo de multiplicação que é um rolê muito doido. Por quê? Porque ele envolve uma estratégia que só faz sentido quando você usa a representação algébrica. Por exemplo, se eu fosse escrever esse mesmo vetor u, escrevendo u em termos de versores. O que são versores? Versores são vetores unitários. Vamos pensar que eu fosse escrever ele em termos de um j e um i. Como é que ficaria o u? O U ficaria 2 J's e Na um. verdade tem um aqui, ó. É um na altura, um, dois, três, quatro. Então tem. Ah, é porque eu fui ver lá do lado não tá igual. Ah, desculpa. Então esse aqui é a definição. Esse aqui é o que você vai olhar. Então, quanto é? Um J e 4 I. Um j e Mais quatro i. 4 I. Tudo bem? Então, o que acontece? Se eu uso, por exemplo, se eu faço uma multiplicação, então se eu vou falar que o meu v é o meu, se ele é o meu, se o meu v ele é o meu duas vezes o meu u, o que eu acabei de fazer? Olha o que vai 2 acontecer. J's, 8 I. Não. É isso mesmo, É, tá certo. tá Tá certo, certo. é isso mesmo. Porque o que vai acontecer? Vai ser, vamos dizer, vamos reescrever isso de um jeito mais natural, por quê? O jeito mais natural é escrever a parte do x antes, né? E a parte do j depois. Uma outra maneira, se você sabe que sempre o primeiro vai ser o i e o segundo sempre vai ser o j, você pode escrever ele assim, ó. Tudo bem? Sim. Mas continuando essa representação aqui, eu vou ter que esse produto vai ser o quê? 8, 2. Vai ser de fato 8 e 2. Logo, o que acontece? O meu v, que é o vetor novo, ele vai ser o quê? Ele vai ser 8i mais 2 J's. 2j. Isso vai dar, se a gente pensar nesse aqui que está em escala, vai ser de fato esse aqui? Um, Vai. 2, 3, 4 e um. Vai ser esse aqui mesmo. E se olhar, ele vai ter o que? Ele vai ter 2 aqui e vai ter 8 aqui, né? Sim. 8 e 2. Tudo bem? Ah, calma aí, só um minutinho, só deixa eu gritar pro meu pai aqui. Como que. Pronto. Tranquilo? Então, essa Meu pai multiplicação. nunca tá em casa. Quando ele tá, ele fica gritando o dia inteiro. Então, essa multiplicação que eu te ensinei, que é de vetor por real, percebe que ele funciona mesmo quando a gente usa essa representação de versores? Tudo bem? Tudo bem. Essa representação de vetores, só para te dar fazer um comentário, a gente chama também de base. Base de alguma representação, tá? Então é a base dessa representação aqui, ó. Então quando eu falar que o meu vetor ele é 8i e 2j, eu tô falando para você que é uma representação do meu vetor em determinada base. Tudo bem? Que ele funciona quando eu uso a multiplicação básica, que é um vetor por um real, certo? Agora, se eu pegasse esse vetor v, o vetor v,
e fizesse e fize, fiz, fizesse uma multiplicação escalar. Então, como que é a escalar? A escalar que eu não entendi. A escalar é muito louca. A escalar é o quê? Primeiro que ele tem uma representação diferente. Normalmente a representação da escalar é um pontinho e aí a representação da vetorial é um x. Então, essa representação aqui, ó, ou pode ser isso ou pode ser isso também, ó. Calma aí, prof, rapidinho. Pronto. Tranquilo. Então, essa aqui, essa representação, ela é a representação do escalar. E essa aqui é da vetorial. Pra mim, pontinho era multiplicação igual ao x. Então, esse é meio confuso, mas o que a gente pode fazer é usar pra gente não se confundir esse padrão aqui, ó. Pontinho vetor por real. Por isso que eles também inventaram esse. Escalar. E o x vetorial. Tudo bem? E aí, como é que a gente... Agora eu vou te ensinar como se faz a conta. Sendo que o meu v, ele é 8i e 2j, eu posso representar ele assim, certo? Se eu sempre souber que o primeiro é o i e o segundo é sempre em termos de j, tá? Se eu fizer v escalar v, a conta se faz assim, ó. 8, 2, escalar 8, 2, né? Opa. 8, 2. Pra fazer essa conta é assim. Eu faço o i mais o que tá no i, 16. Então na verdade... Opa, deixa eu apagar aqui. Na verdade é i vezes i. Então 8 vezes 8 dá 64. Até Mais, vezes. mais 2 vezes 2 dá 4. Então, o escalar, eu não te falei que ele gera um número real? Ele vai gerar um número real porque ele vai ser 64 mais 4. Então ele dá 68. Essa quantidade, ela está associada com uma grandeza física que surge de multiplicações escalares. Isso é muito louco. Se você, por exemplo, tem algumas contas que são muito legais de fazer. Por exemplo, a gente não fez a... Lembra que a gente usou a regra do polinômio? Por exemplo, eu tenho um polinômio aqui, eu tenho meu u e eu tenho meu v, por exemplo. E aí eu queria saber qual é o resultado da soma deles. A soma deles é a minha diagonal principal desse losango, não é? Sim. E a gente não tinha que fazer uma conta doidona pra achar essa distância? Que era do seno, cosseno, essas coisas? Isso. Se eu te falar que se eu pegar esses dois aqui,
U escalar V, isso aqui é o D, o módulo de D. Caraca. Ah, é. Não é tão difícil então, se eu souber os valores. Sim, então tem coisas que dá pra você usar eles. Por exemplo, se você souber a representação I e J dele, e aí a representação I e J, pra você saber a soma deles é mais fácil você fazer a multiplicação vetorial. É verdade. Então tem algumas coisas que são interessantes. Falei da multiplicação escalar. Agora eu vou falar da vetorial. A vetorial ela é muito legal também. Por quê? Multiplicação vetor por real. Você vai ter um vetor. Multiplicação escalar, você vai ter um número real. Multiplicação vetorial, você vai ter um resultado, um vetor. Como é que isso acontece? Pensando agora em qualquer um U e V qualquer. Agora, mas agora eu quero que você pense que em vez da gente estar olhando de cima, em vez da gente estar olhando o papel de cima, a gente está olhando na verdade o papel de uma posição 3D. Por quê? Agora meu espaço vetorial, ele necessariamente tem que ser no mínimo. Não, ele pode ser outros, mas normalmente a gente faz isso quando a gente quer trabalhar com vetores que estão no espaço 3D. A gente não tem o versor I, não tem o versor J. Agora eu vou criar um outro versor que chama K. Ah, isso tem em algum lugar da minha. E agora eu posso representar qualquer vetor no espaço 3D. Tudo bem? E por que é interessante você representar essa coisa no espaço 3D? Por exemplo, eu posso representar um processo de deslocamento. Vamos dizer que eu tenho um equipamento que ele desloca as coisas em três posições. Ele se transporta 2, 3, 4. Ou seja, se você pensar nesse sistema, ele vai ter o quê? 1, 2 no I, 1, 2, 3 no J e 1, 2, 3, 4 no K. Ou seja, o meu vetor ele vai estar aqui, ó. Caraca. Ele vai ser um vetor que liga aqui com isso, ó, tá vendo? Deu pra ver no 3D mais ou menos onde ele tá? Eu. Se eu olhar ele de lado, ele vai se eu olhar desse lado aqui, ó, ele vai ser algo assim. Se eu olhar ele desse lado aqui, ele vai ser algo assim. Se eu olhar ele de cima, ele vai ser algo. Se eu olhar ele de cima, ele vai ser algo assim, ó. Sim, Tudo bem? tudo bem. Tudo bem mesmo? Tudo. Ó, você tá tendo uma aula de física avançada, tá bom? Isso é aula Tô de vendo. faculdade. Mas eu achei legal porque é isso, né? Você aguenta, então bora lá. Mas eu gostei desse cálculo da multiplicação. Sim, e Faz isso é muito sentido. legal quando a gente vai discutir algumas coisas. Por exemplo, eu vou terminar de falar por que é legal essa representação. Normalmente, quando eu vou explicar alguma coisa, eu vou explicar no 2D, porque no 2D eu consigo desenhar pra você. Por exemplo, aquele vetor como representação de deslocamento. Vetor como deslocamento. Por exemplo, você anda de moto, certo? Aham.
Vamos dizer que a sua moto, ela tem um deslocamento máximo. Mas eu não sei, eu não ando de moto não. Só ando tipo com os Não, outros. não tem problema. Ela tem um deslocamento, por exemplo, máximo. Vamos dizer que ela faz, no máximo, 200 quilômetros em linha reta. 200 quilômetros em linha reta. Ou seja, se você tivesse... Se você tem uma cidade A e uma cidade B a 200 quilômetros, você pode dizer que o deslocamento máximo da sua moto é um vetor com módulo 200 e que ele anda para qualquer direção. Então, por exemplo, se eu tiver uma representação, por exemplo, de 3 cidades, cidade alfa, beta e gama, vamos dizer aqui. Você quer saber se ele tivesse isso no mapa. Se você tiver uma régua com tamanho, com módulo do seu deslocamento, você quer saber se você chega em B. Você vem, arrasta o seu módulo para cá. Então, o posição, ou seja, um ponto, o ponto ele é o resultado da soma de um ponto mais um vetor. Por exemplo, eu tenho um ponto alfa aqui. Se eu quero saber onde vai ser o ponto alfa mais 200, eu arrasto o meu vetor para cá, coloco o meu vetor de deslocamento, e aí eu vejo que o ponto A, ele é igual, o ponto B, ele é igual ao vetor A mais o meu vetor deslocamento. Hum. Tudo bem? O A é de alfa, é do ponto que tá no De alfa. ponto. Então isso é ponto, isso é ponto. Então isso é interessante, entendeu? Porque, por exemplo, se eu vou falar alguma coisa, por exemplo, no espaço. Eu quero, imagina que a quina inferior da sua porta é o ponto zero, ponto origem. Então vamos pensar no seu quarto. O seu quarto tá aqui, não tá? Sim. Aqui tem a mesa, aqui tem um armário, aqui tem a porta, não é? Sim. E aqui tá a Beatriz, sentadinha aqui. Magrela, Ih, inclusive, olhando tudo isso. magrela? Aí o que Queria. acontece? Eu posso dizer que o meu vetor tamanho do quarto, ele é a ligação desse ponto com esse ponto. Tudo bem? E eu vou representar esse vetor pelo tamanho em I, J e K dele, tá? Quanto seu quarto tem de comprimento? 3,5. Então eu vou colocar 3,5. Eu vou colocar inteiro que é para não atrapalhar as contas, tá? 3, largura, 2,5. Põe 2 então. 2 e altura, 3. 3. É, dá 3. Pronto, agora eu representei uma posição no espaço. Ou na verdade, se eu quisesse representar uma posição no espaço, eu ia ter que fazer o ponto 000, que é a origem, ponto, é igual a o ponto que eu quero descobrir, ou que eu tô falando, que é o ponto. Então, não, mentira. Eu quero saber qual é a posição desse ponto aqui. Eu tô olhando esse ponto aqui, tá? Esse Tá. ponto, ele é o que? Ele é o que eu quero descobrir. Então, ele é o meu x, y e z. E eu sei que ele é o que? Ele é a soma da minha origem, 000, mais Mais. o meu vetor de deslocamento. Que é o que? Tá. Que é 3, 2, 3. Então, 000 mais
essa posição, eu sei que esse ponto aqui, ele é o quê? Ele é 3, 3, 2, 2, 3. Isso é uma maneira de representar. Então imagina que você fosse dizer pra mim em números, em pontos, toda a geometria do seu quarto. Então você ia descrever esse número, esse número, esse número, onde você tá é uma posição. Então imagina que seu quarto fosse possível descrever. Então imagina que agora você tá aí no seu quarto. Congela, vira estátua. Ótimo. Pensa que toda posição que eu quiser saber no seu espaço, no seu quarto, inclusive você, eu pudesse dar por uma sequência de pontos. X1, X2, X3, X4. Que isso é feito o quê? Então eu teria, sei lá, meu I1, J1, K1. Meu I2, J2, K2. Imagina que todo o seu quarto pudesse ser descrito isso. Você acha que é possível? É, né? Eu poderia colocar uma tabela quase infinita de pontos e cada ponto associado com o espaço do seu quarto, tudo bem? Isso faz sentido pra você? Faz. Faz, né? Agora olha o bloom, ó a explosão na sua mente. Agora imagina que eu dissesse pra você que o tempo, ou seja, o instante temporal que você tá, fosse mais uma dimensão do espaço. Então é como se eu Tem criasse mais agora um. é mais um pedacinho, é como se fosse JKL. Então essa posição aqui que não existia antes vai ser agora o tempo, o instante temporal que você tá. Então vai ser tipo, sei lá, 10 segundos desde que você acordou. Ah, agora isso é 10 segundos antes. Então quando Einstein fala, por exemplo, quando Einstein fala que o tempo é mais uma dimensão do espaço, é assim que o físico entende, entendeu? E isso, quando você põe na matemática, isso funciona. Então esses vetores, eles são instrumentos matemáticos para você conseguir pensar num espaço-tempo. O espaço passa a ter não 3 dimensões, comprimento, largura e altura, mas 4, porque o tempo é mais uma Ah, dimensão desse espaço, entendeu? Então com a álgebra, com a álgebra linear, a gente consegue pensar coisas que a gente não consegue pensar antes. E aí é um rolê muito louco, por quê? Porque a matemática funciona também nesse espaço. E esse espaço pode ter qualquer dimensão. Pode ter 2D, duas dimensões, como é o caso de uma folha de caderno, que tem altura e largura. Mas ele também pode ser 3D, igual o seu quarto, que tem largura, comprimento e volume. Mas ele pode ser 4 dimensões, por exemplo, quando você pensa que o tempo é mais uma dimensão dessa descrição. Ou ele pode ter 13 dimensões. Ele pode ter infinitas dimensões. Você assistiu aquele filme do Interestelar? não. Depois a gente vai assistir esse filme junto e discutir isso. Tá bom. E aí, qual é a parte legal dessa representação vetorial? Que você consegue fazer contas muito legais. Por exemplo, lembra quando você estudou campo eletromagnético? Não. Não? Então, tem um negócio muito legal quando você estuda campo eletromagnético. Se você tem um elétron Não sei aqui, se aqui. você tem um elétron. Se ele tá andando pra cá, por exemplo, e IJK. E por exemplo, tem um campo magnético pra cá. Pra onde vai para onde tá a força? Então tem a velocidade, Ah, vai pra lá, sim, ó. tem o campo aqui. Ele vai pra onde? Ele vai na diagonal, ele vai Na na diagonal. perpendicular aqui, na verdade, né? Então você surge É. uma força magnética nessa direção. Se eu fosse Eu achei que era pra cima. IJ, eu acho que é pra cá. Cá. Bom, a, a grande questão que eu quero destacar é que o vetor que vai sair desse produto, ele não está na dimensão do B e do V.
Você percebe que ele vai sair ou entrar na folha? Sim. Como é que você representa essa conta? Com a multiplicação vetorial da... Então, deixa eu ver. A vetorial. É a vetorial. A vetorial. Não, é esse mesmo. Eu tenho quase certeza. Depois eu verifico, mas eu acho que é isso aqui mesmo, tá? Eu imaginei uma força pra lá, uma força pra cá, ele vai pra cá. Não, então, esse é o... Por isso que eu te dei o exemplo. Se fosse outra, seria pra cá. Mas essa é uma força magnética. A força magnética, Ah, ela funciona diferente. diferente. A força magnética, ela tá nesse processo. E aí o que acontece? Ah, se eu desenhar isso no Agora sim. 3D, se eu desenhar isso no 3D, isso vai ficar assim, ó. V, B, e F. Então o que acontece? Entre esses vetores existe um ângulo de 90 graus. Isso que é ser perpendicular, entendeu? E aí eu vou te falar uma coisa que é muito louca. Se você fizer V vetorial B, o resultado... Opa, fiz na cor errada. Vetorial B, o resultado... Fiz na cor errada de novo. É o meu F. Ou seja, você tá vendo minha mãozinha aqui? Não, né? Você não tá vendo, né? Tô vendo sua mão. Tá? Ah. Então, Tô. qual é o legal? O vetorial de qualquer... Quando eu multiplico dois vetores vetorialmente, o resultado vai ser um vetor, certo? Mas é um Certo. vetor que sempre vai ser perpendicular aos outros dois. Então eu consigo descrever Ah, coisas entendi. físicas muito loucas. Por exemplo, o comportamento de uma partícula num campo magnético onde vai surgir uma força. Posso também descrever o torque. Pensa na sua porta. Ela é mais fácil de abrir pela pontinha ou pelo meio? Se ela gira aqui, ó, nesse eixo, você segurando aqui na ponta é mais fácil do que você segurar no meio. Por quê? Não é. Porque se a gente pensar isso aqui como um vetor distância, R, esse vetor que você empurra como um vetor F de força, e o torque como um vetor para cima, que representa o quanto de trabalho dá você girar isso aqui, eu tenho que o torque é... Nossa, torque, eu fiz tanto disso na faculdade, meu Deus do céu. Calculei torque de tudo. Cara, e você não viu álgebra linear? Hum. Não. Ouviu? Meu, É uma pergunta sem querer... calma, a álgebra linear é isso que a gente tá fazendo agora? Isso. Não. Porque é muito louco, porque os programas que, por exemplo, você já usou aqueles programas que calculam torque, você simula torque em esqueleto? Torque em esqueleto? Por exemplo, Não. você põe alguém pra caminhar e aí você põe os parâmetros e ele simula qual é a carga, sei lá, qual é a tensão no joelho. Você já viu esses software de simulação de carga em esqueleto? Acho Lá que na USP não. tem um cara que chama Serrão que ele estuda isso, de biomecânica. Aí amo biomecânica. Hã? Que é torque. Amo biomecânica, mas acho que eu não vi esse aplicativo, não. Esse Mas simulador. todos esses simuladores, eles conseguem calcular essas coisas porque eles fazem essa descrição vetorial das forças. Por que é interessante fazer essa representação vetorial? O que tem dentro de um computador? O computador, na verdade, é um monte de resistor que consegue fazer conta de matriz. Então, todo computador, na verdade, o tempo todo está calculando uma matriz x, y, z vezes uma outra matriz. Então, isso dá resultados. Então, imagina, você tem, por exemplo, um osso.
Se você descrever o osso, as forças, tudo em termos de vetores, como é que isso vai ficar no computador? Isso vai virar uma série de representações vetoriais, entendeu? Ó como isso cabe muito no que o computador quer olhar, Hum, entendeu? Então, tudo isso para falar que os vetores é um instrumento matemático muito poderoso. Eu acabei de grande. ensinar para você as 3 maneiras de você usar a multiplicação de vetores. E todas elas fazem você conseguir fazer coisas impressionantes. Tudo bem? Eu nunca tinha visto essas duas outras. E aí o que eu vou propor pra você? Sempre que a gente tiver tempo e a gente vai fazendo uma matéria interessante, eu vou falar, ó, isso aqui a gente pode fazer isso, isso e isso, que é o normal que você faz no cursinho, né? Mas se você fosse fazer de uma maneira mais rápida e inteligente, você podia usar, Seria dessa forma. seria dessa forma. Porque agora você já sabe. Eu te expliquei o conceito, mas não te mostrei como você faz isso na matemática, certo? Sério, na matemática que é o problema. Não, nem tanto. Na verdade, essas coisas ficam mais fáceis do que mais difíceis. O V, ele poderia ser o quê? Alguma coisa como VI, VJ, VK, certo? Tudo bem? Certo. Esse V é um número aleatório que eu não sei, mas eu poderia saber. A priori eu sei, tá ligado? Por exemplo, eu posso dizer que se eu desenhasse na escala, eu poderia falar que o meu V é meu tipo 1, 2 e 0. Tudo bem? Quem é que seria o Ok. meu B? O meu B poderia ser 2, 1 e 0. Por que eu sei que eles são necessariamente 0 aqui nesse último? Que é a origem, não? Porque o último é o K. Quem é que tem tamanho no K? É o F. O F é 0, 0 E e o 5. tamanho, lógico. E 5, É. entendeu? Então Tudo é bem? zero. Hã? Não, então, o último é zero. Isso. Ele é. O último desse aqui não é. Pera aí que. O computador não acompanhou aqui, ó. Ixi. Calma aí que deu uma travada aqui. Vixe. O meu rolê aqui travou. Deixa eu. Deixa eu parar de compartilhar. Vou abrir aqui de novo. Como virou uma mãozinha? Que estranho, meu Photoshop travou. Tô abrindo de novo. Deixa eu ver aqui. Screen. Você tá vendo de novo, né? Vamos ver. Abrindo. Agora abriu. Tá. Ótimo. Então voltamos pra cá. E aí. Ah, tá. Bom, então. Teoricamente estou representando isso aqui. Eu vou abrir uma outra camada pra eu te mostrar como é que calcula. Então vamos dizer, eu vou pegar esse exemplo do campo magnético pra te mostrar como é que calcula, tá? Então, pensa que eu tenho aqui um vetor velocidade, tem um vetor campo magnético, é, e eu tenho um vetor força.
Então eu vou supor que meu V ele é 1, 0, 0. O meu B vai ser 0, 2 e 0. E minha força, que é o que eu quero descobrir, ele vai ser X, Y e Z. Tá bom? E aí eu falei pra você que o quê? Que meu V vezes o meu B vai dar o meu F, tudo bem? Então eu Certo. quero fazer essa conta vetorial, tudo bem? Tá. E aí eu preciso fazer essa conta. Essa conta a gente faz usando matriz. Por quê? Eu vou fazer o seguinte. O que que é uma matriz? É uma série de colunas e linhas, certo? Ah, eu Agora, lembro. aí na primeira linha eu vou colocar o quê? I, J e K. E aí eu vou primeiro pegar esse aqui que veio primeiro e vou escrever os termos. Então é 1, 0 e 0. Quem é o B? 0, 2 e 0. E agora eu faço o determinante dele. Como é o determinante? É essa linha mais essa linha. Na verdade, o determinante você faz como? Você pega e copia as duas primeiras colunas. Então fica I, 1, 0. J, 0 e 2. E aí você faz essa multiplicação nesse sentido mais e nesse sentido menos. Então fica como? 0 vezes 0, ó, I vezes 0 vezes 0 vai dar 0. J vezes 0 vezes 0 vai dar mais 0. K vezes 1 vezes 2 dá mais 2K. Nesse sentido agora. Agora eu tô fazendo nessa direção. K vezes 0 vezes 0 dá quanto? É. 0. Menos 0, porque na verdade o sinal troca. Qual é a próxima linha que eu vou fazer? Essa. Qual é o resultado? É o I vezes quem? Dá menos 2 isso. Dá Não, 2 é 0, 0. 0, dá Dá menos 0. 0. E qual é a próxima linha? Dá menos. Não, 1 vezes 0 também dá Dá menos 0. 0. Então o resultado dessa conta vai ser o quê? 0 2K. mais 0 mais 2K. Então qual é o tamanho do seu vetor F? 0, 0, 2K. Ah. Por isso que ele é perpendicular. Entendeu? Ah, por isso sempre o último tem valor. Exatamente. Se não. Se eu mexesse ele no espaço 3D, ele ia continuar tendo essa relação. Mas o que, que ia aparecer? Ia aparecer algum número x, i, mais algum número y, j, e mais algum z, k. Tudo bem? Também. É assim que se faz multiplicação vetorial. Ah, não é tão difícil. Eu lembrei agora de determinante. Não é tão difícil. Aliás, dependendo do que você vai fazer, fica mais fácil você usar isso. Porque é isso, eu tenho a impressão que você dificulta tudo que você tem que dificultar para os alunos no ensino médio e as coisas que é para facilitar você ensina na faculdade. Mas por que ensinam dessa forma? Você diz no ensino médio? É, se não ensina, não Ah, é entendi escolha dessa forma. pedagógica. Pensa que olha o quanto de matemática você tem que aprender para poder usar isso, entendeu? Ah, nem é tanto, eu acho. É, não, é que você não percebe. Pensa que você já é uma aluna treinada, entendeu? Querendo ou não, você fazer uma faculdade te ensina como aprender. Por exemplo, um aluno ser autodidata é uma coisa, é um aluno que já aprendeu a aprender. Isso é uma das coisas que mais demoram na formação de um estudante. Por isso que falam que vai ser mais de boa da medicina, porque eu já tenho outra faculdade. Eu acho que de qualquer coisa, assim, eu acho que quem entra em medicina, engenharia e, sei lá, cursos mais concorridos, às vezes Direito. sofre menos do que quem entra em outra faculdade. Primeiro porque você vai ter que Por... entrar muito treinado.
E aí depois que você já tá lá, as coisas são pra facilitar as coisas, né? Então, É verdade, porque, tipo, meu, só o que você tem que estudar pra passar. exatamente. Não, e é isso, né? Você fala, ó, você tem toda essa teoria química e biológica, mas aqui a gente vai usar isso de maneira prática para resolver um problema no hospital. Pô, quais foram as estratégias, as criações para facilitar isso? Então você fala, pô, nossa, então isso facilita tal conta, isso. E eu acho que também tem as diferenças, né? Entre você ir para uma carreira médica de pesquisa e uma carreira médica de prática. São olhares É diferentes. diferente, é. Mas eu acho que seja o bom de você ter feito uma faculdade é que você vai chegar mais madura e vai poder escolher com mais conhecimento de quem você é e do que você gosta. Eu acho que isso é o ponto É, chave. também eu acho também que, tipo, a certeza também é diferente, sabe? Sim. Eu acho na verdade que isso é muito positivo. Eu acho que as pessoas tinham eu gosto muito do modelo americano onde você não tem que escolher nada definitivo no começo, né? Você faz aquele É, você primeiro faz 2 anos meio que geral e depois você. você faz o júnior lá, né, que você tipo, meu, faz e é isso, Sempre você pode mais. você pode fazer qualquer coisa, de filosofia a biologia passando por matemática. E isso foi uma das coisas legais de ter feito USP, porque o USP te dá a opção de fazer umas federais de maneira geral. Como são campos muito grandes, por exemplo, eu fiz no meu último ano, eu fiz matéria na antropologia, eu fiz matéria na artes, eu fiz matéria na medicina, pra, tipo, ver as coisas que eu acho. Falar, ó, como é que é isso, sabe? E aí você vai lá e experimenta. Eu fiz uma matéria com a galera da medicina do primeiro ano. Eu te contei isso já, né? Não, acho que não. Que quando eu terminei física, eu fiz bacharel e licenciatura, né? São faculdades separadas. Quando eu terminei bacharel, eu achava que eu queria fazer medicina. E aí no meu último ano eu peguei uma matéria da medicina. E aí eu fiz, era fisiologia de membrana. Aliás, é uma matéria linda pra mim. Porque você estuda campos elétricos aplicados em sinapse, então disparo de neurônio. Então o neurônio, ele tem uma bomba sódio-potássio. Como é que um neurônio dispara um circuito elétrico, né? Como é que o cérebro controla cada pulso elétrico? A bomba Pode sódio-potássio, potássio. ele regula a quantidade de íons que ele vai colocar dentro da célula. Então ele coloca a quantidade suficiente e numa reação em cadeia onde existe uma corrente elétrica que vai sair do centro da célula até a ponta do dendrito. E isso ele faz colocando íon dentro da célula. E tem um patamar. Por exemplo, chega a 70 milimols de sódio por ml. E aí, tipo, isso dispara uma corrente elétrica. Então você tem aqueles Caraca. potenciais Eu de. lembrava disso, eu estudei isso, mas nossa, faz tempo que eu estudei bomba só de potássio. Não, e é muito legal isso funcionando para criar um sistema eletromagnético, entendeu? Então, pô, ele chega nesse limiar e aí ele vai ter um disparo. Então aí nesse processo a corrente elétrica rearranja a distribuição eletrônica, né, da célula e você teve o disparo eletrônico. Ah, Mas aí eu fiz a matéria e aí eu falei assim, porra, que matéria de decoreba do caralho. Aí eu falei, mano, não quero. E assim, eu tava saindo do bacharel em física. Eu tava traumatizado, assim, sabe? Eu falei, mano, não quero não quer decorar mais. nada, não quero. Eu queria fazer, sabe, eu queria fazer, sei lá, estudar política, estudar umas coisas aplicadas, sabe? Eu não queria fazer uma. Porque os 2 primeiros anos da medicina é muito parecido com essa matéria aí que eu fiz. Que é o quê? Decorar, decorar. Você não vai entender ainda muito pra que serve as coisas, sabe? Mas os caras vão te jogar uma Ah, eu carga. gosto de decorar. Os caras vão te jogar uma carga enorme de dados, assim, sabe? Então, por exemplo, nessa matéria eu tinha que decorar as concentrações de de vários componentes do corpo para entender como essas quantidades iam alterar uma determinada fisiologia. Então, por exemplo, na prova, o professor pedia concentração de sódio, potássio, manganês, sei lá o que, na célula, no interstício e no sangue, sabe? E aí você tinha que. Então era muita decoreba, assim. E aí eu não queria entrar nisso de novo, entendeu?
Mas o legal é que depois dos 2 primeiros anos, aí tudo isso começa a ser usado pra pensar nas coisas, entendeu? Então você tipo, qual é a melhor estratégia pra tratar esse problema? Ah, é essa, por quê? Ah, porque eu vou controlar a quantidade de sódio, então eu vou evitar que ele tenha um espasmos não controlado, porque ele não vai ter tanto sódio pra fazer o disparo. Ah, entendeu? Então, mas isso é uma coisa que também você ter feito educação física vai te ajudar. Porque você vai ver o cara É. ensinando sódio potássio, você vai falar, meu, isso é porque ele vai tentar entender como é que regula esse processo Eu vou ver fisiológico. muito isso. Eu quero fazer neurologia. Hã? Você quer fazer neuro? Eu vou ver muito isso. Eu quero fazer neuro. Você quer se fuder grandão, né? Não, vou fazer medicina. Por que você não faz neuro junto com, sei lá, genes? Estuda os genes do cérebro. Eu quero fazer porque eu quero trabalhar com deficiente. Ah, da hora. Ah, isso é bacana. Eu já trabalho, na verdade. Eu faço trabalho voluntário com deficiente, mas eu faço a parte física, né? A parte de Sim. preparação física. Eu quero fazer a parte. Eu quero fazer cirurgia de lesão medular, de lesão cerebral. Não, e é legal que você vai compor nisso, né? Você fala, pô, essa cirurgia talvez melhore tal coisa, o cara lá na frente. Ou às vezes não melhora, né? Você fala, meu, o custo Eu sou da. apaixonada por esse trabalho, porque é um trabalho que não é nada monótono. Não, Tipo, trabalhar com deficiente, cara, nunca, mas nunca um deficiente vai ser igual ao outro. não, isso é Nunca. Ele pode verdade. ter a mesma lesão, pode ter sido pelo mesmo motivo a lesão, são completamente diferentes. Nosso corpo reage muito diferente a uma lesão. Sim. Não, e é a parte que eu acho muito bonita da educação também. Que é por mais que você estude os modelos biológicos, fisiológicos, existe uma parte que é tipo, mano, que é do ser humano. Porque é isso, pode ser a mesma criança, sei lá, com o mesmo irmãos gêmeos, sabe, com a mesma estrutura fisiológica, sabe, meu, tem um aspecto cultural, tem um aspecto do humano que meio que mistura tudo isso, você fala, caraca, como pode assim, sabe? É, E é um negócio que eu acho lindo no ser humano, na verdade. Que é isso, você vai estudar, 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 fala, mano, mas tal cara o cara conseguiu se recuperar. Por quê? Às vezes o cara queria, sei lá, não queria que a mãe dele sofresse ou tava apaixonado, sabe? Tipo, você fala, mano, como é que essas coisas influenciam nesses é louco, modelos é tão louco. estruturados, sabe? Isso eu acho muito louco. Bom, É. vamos continuar, que eu quero passar pra você a parte de Newton. Por quê? Cara, você aprendeu muito de vetores. Assim, eu acho que eu nunca ensinei tanto pra um aluno que não é Sobre que não é vetores. da área de física curso superior, tanto de vetores. Agora a gente vai entender como isso entra, por exemplo, na leitura das leis de Newton. Primeiro, Tá. as leis de Newton, ele entra em qual parte do nosso modelo? Do nosso modelo de forças. Então, forças é um instrumento cognitivo que facilita uma leitura mecanicista do mundo. Mecanicista, mecanicista do mundo. O que eu quero dizer com isso? E isso é uma coisa também importante. A gente estava discutindo agora há poucos segundos. É isso, né? Ah, pô, como tal coisa funciona, como tal coisa não funciona, como seres humanos não se comportam como a gente às vezes acha que eles vão se comportar. Isso porque também tem modelos de pensamento. E isso é uma coisa que está no cronograma e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Que é o quê? Que é um termo que chama em inglês chama NOC, que é Nature of Science, que é o quê? A natureza da ciência. A natureza da ciência é uma parte da do como a gente pensa a ciência e como isso não é único e como isso varia a partir do local que você tá, da sua cultura que você nasceu e do momento histórico. Primeiro, uma das coisas que é interessante a gente pensar que existem conceitos filosóficos que vão afetar diretamente a maneira como a gente pensa
e faz ciência. Então, por exemplo, quando você fala, pô, eu vou estudar neurociência porque eu quero entender como é que funciona. Você tá já passando para mim uma série de informações sobre quais são as suas concepções de ciência que você desenvolveu ao longo da sua vida. Não tão claramente, mas algumas. Por exemplo, primeiro, mostra que você é fruto de uma tradição racionalista de ciência. Que você espera compreender os processos como processos. Então, se eu entender em que tal parte do cérebro está afetado, eu vou poder consertar e tal problema vai ser consertado. Então, nesse sentido, é uma tradição muito próxima, por exemplo, da tradição que o Newton utilizava. O Newton desenvolveu no livro dele do Principia essa ideia, né? Por exemplo, eu tenho uma força. Essa força, ela é mediada por uma coisa que chama matéria. E ele gera uma grandeza que é a aceleração que eu meço. Então, eu tenho uma origem. Eu tenho um mediador. E eu tenho uma grandeza de controle. Se você olhar as ciências humanas, elas não são diferentes da física e matemática, no sentido de ser ciência. A grande questão são as estratégias, ou quais são os referenciais filosóficos que vão pautar elas. Por isso que você vê as relações, elas não são tanto de processo, né? Se você olhar aqui, você tem um processo acontecendo. Sim. Nas ciências humanas, muitas vezes são grupos relacionando com grupos. Então é uma leitura diferente. Bom, e aí essa maneira de você pensar origem, mediador, grandeza de controle, essa estratégia mecanicista. E aí nesse sentido é muito legal porque você tem os vetores como um substrato instrumental. Então você tem um instrumento matemático. Instrumento aqui. Isso a gente pode ver, por exemplo, observando um caso muito simples. Uma mesa. Nessa mesa eu tenho um suporte de papel. E ele está aqui parado. Tudo bem? Quando eu falei Tudo que ele bem. está parado, o que eu acabei de falar? Eu te dei um valor. Eu te dei um valor da sua variável de controle. Ou seja, acabei de falar que a sua aceleração ela é 0. Se ela é uma grandeza, ela tem uma unidade de medida. Metros por segundo ao quadrado. E agora, olhando a nossa equação, se eu tenho uma coisa cuja força é igual a massa vezes 0, qual é o resultado dessa equação? 0. 0. Então eu estou falando que mesmo... E esse objeto tem massa, tá? Esse objeto tem massa. Então não importa qual é o valor da massa, a minha força resultante é 0. Mas se eu olho esse corpo, ele está livre de forças? Não, tem a força peso, a força A da força peso, gravidade. que é uma força... Que na verdade a força peso é uma força gravitacional, tá? Ah, é a mesma coisa, tá. Tem Na, a verda, força M. na verdade, eu vou fazer um comentário aqui que é uma coisa que eu já ia comentar com você, que depois a gente vai falar mais pra frente, que é sobre fundamentos da ciência. Pra física, nessa perspectiva mecanicista, existem apenas 4 forças fundamentais na natureza. Então a natureza,
ela é controlada, regida desde você, da sua célula, do seu peido, da formiga, do sol, tudo, a partir da explicação e entendimento de quatro grandes forças, que eles chamam de quatro forças, que eles chamam de forças fundamentais. A primeira, a conhecida há mais tempo, força gravitacional. Gravitacional. Conhecida há muito tempo, mas só foi modelada por quem? Foi modelada por Newton, mas num processo histórico de Galileu, Ah, é, Kepler, Galileu Galilei. Newton, tá? Então Galileu vai tentar explicar qual é essa ideia da Terra não ser o centro do universo. Kepler vai dar dados astronômicos, Newton vai criar um modelo matemático para isso. Depois, eles descobriram uma outra. Força eletromagnética. Tesla, Edison, essa galera desenvolveu a teoria para explicar o comportamento da força eletromagnética, tá? Eletromag. Mesmo assim, ainda não se entendiam alguns fenômenos. E isso só foi entendido mesmo ao longo da Segunda Guerra Mundial, quando os caras pegaram as teorias quânticas e de física moderna e fizeram a bomba nuclear. Teve um processo de engenharia para entender como é que se usava isso, que culminou num entendimento amplo sobre, primeiro, a força nuclear forte, que é a força que a gente nuclear forte, que é a força que a gente usa para causar a destruição que a bomba nuclear causa. E tem uma outra tipo de força que eles descobriram depois, estudando os raios cósmicos, que é a força nuclear fraca ou força eletrofraca. Essas duas últimas eu não conheci. Eu vou chamar ela de força nuclear fraca, tá? Tá. E aí o que acontece? Tudo que se você for pensar no modelo mecanicista de mundo, tá? Essas quatro forças são as únicas forças que existem e que elas explicam todo o funcionamento do mundo, do universo, tá? Quando eu falo força-peso, força normal, força de atrito, tudo isso provavelmente é algum tipo de força que vai ter uma dessas duas únicas origens. Ou é uma força gravitacional, ou é uma força eletroforte, eletromagnética, tá? Então, por exemplo, a força-peso é um tipo de força gravitacional que explica um tipo de força que surge em objetos próximos da Terra, que a gente chama de força-peso. Eu falei que a minha resultante era zero, tudo bem? Eu fiz uma digressão, agora eu tô voltando pro nosso problema. E aí eu tô voltando no nosso problema com essa informação, que a gente só tem 4 tipos de forças fundamentais, mas que eu posso dar nomes específicos para me ajudar a entender, tudo bem? Sim. Tá te ajudando ou tá te atrapalhando essa quantidade? Tá, não, tá certo. Mas se eu acabei de falar que tem uma força, e por que eu tenho certeza que existe uma força peso? Porque esse objeto tem massa. Se eu tenho um objeto que tem massa dentro de um campo gravitacional, é impossível que não surja uma força. Então surgiu uma força. Mas eu acabei de falar que a resultante é zero. Ou seja, eu tô falando que a soma a soma vetorial de forças As forças é zero. é zero. Pra esse objeto estar parado, eu tenho que ter necessariamente um outro vetor para Força. anular ele, certo? Que é o pra baixo, assim. Que é, por exemplo, Não, pra cima. pra É pra cima. cima.
Por quê? Porque um mais o outro tem que dar zero. Como chama essa força pra cima? FN. Fn. Que é uma força normal. Essa força normal, ela surge da onde? Não, não sei. Ela surge da interação dos campos elétricos do da desse suporte de papel com o campo eletromagnético das moléculas da mesa. Então, existem dois campos elétricos que não deixam uma partícula entrar dentro da outra. Então ela surge. Então se a gente for pensar numa dessas quatro forças, eu tenho uma força, que é a força peso, que é gravitacional, e tenho uma força que é a força normal, que é eletromagnética, tudo bem? Sim. E aí você tem duas forças no mesmo corpo, e aí vem a parte interessante. Então, calma aí. Força eletromagnética é FN. Força gravitacional é FP. Isso. É, isso é para você tentar entender esse modelo, para as coisas fazerem sentido num grande modelão, para não ser qualquer coisa, entendeu? Lembra que a gente Tá. fez aquele modelo? O que eu estou propondo para você no nosso plano de estudo? Que você consiga entender que as coisas vão ser coerentes dentro de determinados espaços. Na minha leitura da física, você tem os espaços que vão falar sobre um modelo de força, que é esse modelo mecanicista. Você tem uma outra quantidade de teorias, de estudos, de exercícios que vão estar dentro de um modelo de energia, que é um modelo configuracional. Lembra que eu falei que esse modo de pensar é diferente das coisas da física das humanas? Que as humanas elas pensam em relações de grupo, tal. Tem uma depois na história da ciência vai ter uma vertente filosófica de ciência que vai tentar resolver as coisas de ciência desse jeito, que é a perspectiva de energia, que as coisas vão ser configurações de grupos, entendeu? Então, que historicamente surge depois. E fora isso, você tem temas transversais que cortam a história da ciência dentro dessas escolas filosóficas, que é o que? O estudo da luz. A luz ela é estudada desde Aristóteles. E ao longo do processo da ciência, ela foi o tempo todo puxada para determinado lado ou para determinado outro lado, dependendo da escola filosófica de ciência que era predominante naquela época, entendeu? E isso aconteceu com a luz, que é a ótica, isso aconteceu com o estudo de ondulatória, que é ondas, entendeu? E isso está acontecendo, de certa maneira, no estudo da física moderna. Hoje em dia, a gente está a escola filosófica que está hegemônica é essa de física moderna, que está associada com uma leitura minimalista da ciência, ou seja, a ciência ela tem que estar baseada em partículas fundamentais que vão explicar como tudo funciona, que é a ideia do modelo padrão, que as coisas são feitas de quarks, os quarks geram os prótons, geram os nêutrons, geram... Tudo bem? Entendi. Relaxa, solta, alonga. Eu te dei uma quantidade absurda de informação, tudo bem? Nossa, hoje foi teoria pura. Se passou do susto? Oi? Ó, passou o susto da quantidade de Passou. informação? Então tá, então eu vou matar o problema que eu tô mostrando aqui pra você, que é o quê? Aí o que acontece? Isso, acabei de usar meu instrumento matemático, que é vetores, para resolver um problema que é mecânico, ou seja, que ele é baseado nas relações de poucos elementos, para dizer por que esse objeto não se movimenta. Eu sei que esse objeto não se movimenta, logo eu sei que a resultante dele é zero. Se, ups, nossa, desculpa. Logo, se ele não, eu soltei um arrotinho. Nossa, É, nem percebi. Foi não, tão nossa, rápido. me contei. Ah, que feio, tá gravado. Bom, aí e aí o que acontece? O que eu quero mostrar aqui é que, beleza, a primeira regra de
Se a aceleração é zero, a força resultante tem que ser zero, tá cumprida. Mas eu tenho outras leis, eu tenho 3 leis. A primeira eu usei, por quê? O meu objeto está em repouso. Se ele está em repouso, ele vai permanecer em repouso se eu não alterar. Se eu não A colocar uma inércia. força externa. Eu coloquei alguma força de fora? Força externa é zero, não existe. Logo, se ele está em repouso, ele tem que ficar em repouso. Se ele está em movimento, ele tem que ficar em movimento. Ele já estava em repouso e continuou em repouso, ótimo. Isso me dá a chance de entender que o resultante é zero. Segunda lei, qual é? É a lei que eu usei para desenhar isso aqui, que é a equação fundamental da dinâmica. Acabei de Dinâmica. usar. Qual é a terceira lei que eu ainda não usei? Ação e reação. Ação e reação. O que essa lei diz? Todo corpo sofre uma ação, vai desenvolver ação de mesma intensidade, porém contrária. Ah, ótimo, beleza. Se eu tenho essa força N, que é a minha ação, eu vou ter então uma força N de mesma intensidade, sentido contrário. Então aqui é a minha força N reação. Tá certo isso? Não, FP já é a força Ué, de mas eu tenho que reação. ter. Mas eu não tenho uma força? Eu tenho que ter a reação da Fn e tenho que ter a reação da Fp. Eu achei Cadê? que a FP era a reação da FN e a FN era a reação da FP. Não. Lembra, elas não têm origens diferentes? Uma não é por causa do campo gravitacional e outra é do campo eletromagnético? Sim. Então elas não são uma não é a reação da outra, elas são forças de origens diferentes. Minha pergunta se torna mais urgente ainda. Aonde tá e aonde eu coloco a minha força de reação? A terceira lei tá aí, eu preciso resolver ela. Coloca também no bloco. Hã? Ah, não, é virada ao contrário, é assim. Ter, lê a ter, enuncia pra mim a terceira lei completa agora. Ai, calma aí, deixa eu ver na internet, porque agora lembrar, eu sei o que eu sei, eu lembro da vida. Ó, eu vou pegar Para um toda café, ação. eu vou pegar um café, vai ser 10 segundos até eu chegar na cozinha e voltar. Quando eu voltar, eu quero que você leia pra mim a terceira lei de Newton completa. E na leitura dela, eu quero que você me dê a solução dessa questão. Tudo bem? Então, é que eu Lê não pra sei se mim. é. Leu a terceira lei inteira. Mas então, tá, onde você quer que eu leia? Porque tem que ser daquele livro? Não, não, pode ser a qualquer definição que você vai achar. Na internet tá, para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto. Com esse enunciado, você conseguiu perceber qual é a inconsistência do nosso pensamento? Então, tá na mesma direção, tá com sentido oposto. Mas eu coloquei um corpo diferente, eu não entendi essa. Ah, essa é a questão. Tudo bem, a força. Vamos voltar aqui, ó. Aqui tá certo, tudo bem? Só que eu tenho que ter a reação dessa força. A reação pode ser no bloco, Não. porque o bloco é a mesma força, é o mesmo objeto que está sofrendo a Ah, força então é normal de ação. é a mesa? Então, aonde tá? Exatamente, na mesa, né? Tá dentro da mesa aqui, ó. A mesa, ela tá sofrendo a força normal, reação, além da própria força peso da mesa, não é?
Sim. E aí o que acontece? Essa força tá agindo na mesa. Essa mesa ela tá andando? Se ela não tá andando, quer dizer que ela tá em equilíbrio. Ou seja, vai ter que surgir forças normais da mesa de ação. Tudo bem? Quem é que gerou essa força? A Terra, o solo. Aonde está a reação dessa azul? A reação da azul está na Terra. É uma força normal da mesa de reação. Força normal da mesa da reação. Cadê a reação dessa força peso? Tá na Terra. Força peso do objeto como ação, ela vai estar na Terra como reação. Por quê? Quem é que está puxando o bloco? A A gravidade. gravidade. A gravidade está vindo da onde? Da Terra. Da Então a Terra Terra. puxa o bloco e o bloco puxa a Terra. Mas esse bloquinho vai gerar alguma coisa na Terra? Não. Para o tamanho da massa da Terra, essa força de ação ou de reação do bloco na Terra é infinita. É infinitamente pequena. Então, se a gente quiser, eu acho que é até um exercício legal para você estudar é você treinar isso. Quando você tiver um problema, tenta desenhar todas as forças que você acha que vão estar É. nelas. Por quê? Bloco a bloco, as leis de Newton têm que ser obedecidas. Quer ver? Como é que a gente vai fazer isso? Para acabar a aula de um jeito legal. Porque o que, que vai acontecer aqui? Se a gente olhar grupo a grupo, objeto a objeto, as leis de Newton também tem que ser obedecido. Ou seja, se eu pegar o bloquinho tem que obedecer. Ou seja, as forças que estão no bloco, elas têm que. Então, elas são. Então, a força resultante é a força peso mais a força normal. E a força resultante tem que ser zero. Por quê? Para implicar que a aceleração é zero. Tudo Sim. bem? Se eu olhar aqui, tá certo? Tá. Eu tenho duas forças, peso e normal. Elas têm o mesmo tamanho, sentidos opostos. Minha resultante vai ser zero. Esse objeto está parado. E a mesa? Também. Se agora. Opa! Ctrl Z. Tô tudo laranja. Por exemplo, se eu pegar a mesa. A mesa vai suportar a reação da normal. Então a reação da normal vai estar aqui. Mais a força peso da própria mesa. E mas ela vai conseguir ser equilibrado pela força normal que a Terra vai gerar, entendeu? É. Então a própria a reação da força normal vai querer empurrar essa mesa para baixo. Só que essa mesa, quando ela começa a ser empurrada para baixo, ela encosta na Terra. Na Terra vai gerar uma força resultante para cima. Então eu vou ter que a soma vetorial. Então eu vou ter que a força normal
da Terra mais a força peso da mesa mais a reação da força normal, tudo isso somado vai dar quanto? Zero. Zero, tá? E aí a gente poderia ir fazer. E se essa mesa estivesse num prédio, a gente poderia continuar a fazer, Olha entendeu? do prédio. Mas você percebe que cada sistema, cada objeto, ele é consistente com as leis de Newton por si só. Em todos, ó. E aí é o ponto-chave. Vou dar só um drops do que a gente vai ter aula que vem. Forças verticais são fáceis a gente perceber o que a aluna anula com o que. Pensa, se eu estiver pensando agora num sistema de treliça, um sistema de lâmpada pendurada, por exemplo. Tem uma lâmpada, Aí, entendeu? eu lembro. Polia também é Polia. complicadinho. Então nessa hora, na hora de você ver se tá tudo sendo respeitado na lei de Newton, os vetores vão ser muito legais, tá? Perfeito. E é o que a gente vai trabalhar a aula que vem. Então, a aula que vem, o que a gente vai fazer? A aula que vem, eu vou começar com um problema simples, por exemplo, desse da mesa e do bloco, usando o que a gente já estudou de leis de Newton e vetores. Vou fazer um exercício simples pra gente ver se tá relembrar e ver se tá tudo certinho. Depois eu vou colocar uns 2, 3 exercícios de umas roldanas, uns negócio doido e aí a gente vai ver o que. E aí eu vou colocar. Essa é a parte que eu acho que você vai ter que mais fazer exercício sozinho. E aí provavelmente eu vou pegar uma semana de exercício e resolução. Vou passar muito exercício pra você fazer sozinha. E vou pegar os mais difíceis e fazer junto com você. Até você Bom, ficar craque em qualquer configuração que tenha desse problema. Tudo bem? como é, isso aqui é bastante coisa. Tipo, eu acho fácil na hora de fazer, só que, tipo, na hora de olhar a questão no Enem ou na FUVEST, enfim, a entender o que ele tá pedindo, essa é a minha parte mais difícil. Cara, mas você vai ver que depois que a gente. Porque o que, que o Enem, a FUVEST faz? É exatamente isso que a gente fez. Só que o que eles vão pegar? Eles vão tentar pegar forças de um campo gravitacional. Então, para você desenhar a força que equilibra, você tem que saber qual é a força magnética, por exemplo, entendeu? Ele vai tentar usar aquelas 4 forças para compor um exercício mais complexo. Mas é tudo vetor. Pensa que no final, se a sua conta vetorial tá sendo feita da maneira correta, entendeu? Certo. Beleza, tranquilo. Eu vou colocar uma lista de exercícios simples para você no WhatsApp. Vai ter uma cópia no Drive, não, no Moodle. Só que eu vou te mandar por WhatsApp para você ter certeza que foi para você, tá bom? Tá bom. Então é isso. Eu Tirar ainda. uma fotinha. Nossa, hoje eu tô acabado, Bia. Nossa. Não, mas tá pequenininha a nossa cara. Então tá. Vai. Você faz render esse seu Instagram, hein? Aham. Um, dois. Adoro Instagram, sou viciada. Ai. É, A gente tem uma prova geral, né, pra fazer. Depois do seu aniversário, né? Ai, meu Deus, é. Tá. Próxima aula eu te falo quais vão ser as datas. Aula que vem. Aula que vem. Não, sexta você não tem aula, né? Quarta. Então vamos fazer o seguinte: segunda-feira eu vou usar a sua aula de sexta pra terminar de preparar o planejamento e tudo. Segunda-feira eu vou te passar tudo de planejamento. Qual vai ser a nossa trilha pedagógica, quais as datas de prova. E aí a gente gasta um pouquinho da segunda-feira pra ajustar isso. Mas aí você Tá também já bom. sabe tudo que vai cair, eu já deixo preparado as aulas, então as aulas vão estar no Moodle já meio com o esqueleto pronto, tá? E aí a Tá gente bom. trabalha isso. É isso. Combinado. Combinado. Beleza. Obrigado pela aula. Bom
Eu que agradeço, te vejo quarta. Eu ia falar bom feriado, mas esse feriado nem parece feriado. Não, É, queria nada, eu trabalho amanhã o dia inteiro. eu também tô só na labuta. Então aproveita um pouco desse pseudo feriado. É, eu também vou ver se eu consigo aproveitar um pouco. Até quarta-feira. Quarta-feira a gente faz uma aula. Sexta-feira, então, a gente não tem aula, mas eu vou gastar pra gente para preparar sua prova e fechar isso. Então, o tempo de aula da sexta a gente transfere para uma aula extra que vai ser sua prova. Tá bom. Você prefere fazer uma prova geral no domingo ou no sábado? Porque vai ter que ser num dia fora da semana pra você, tipo, Sábado. sábado. Que horas? Manhã, normalmente. Tá. Amanhã? Então vamos fazer o De seguinte. manhã. Eu vou marcar essa prova pra de manhã. Eu vou ver quais os horários que normalmente os vestibulares fazem. E eu vou fazer com você como se fosse um vestibular. Então você vai fazer uma prova online aqui com a câmera aberta. Eu vou. Você vai ter que me pedir pra ir no banheiro, vai ter que me pedir pra fazer as coisas. Eu vou ficar falando o tempo pra gente tentar simular esse ambiente de pressão, tá? Tá bom. Vai ser engraçado, vai ser um exercício de teatro. Fala assim, moça, olha pra frente, você já tá falando com alguém, né? Aí você é sozinha no Eu quarto. tô fazendo carne, não tem como. Mas é isso, mas é tentar simular um pouco. Aliás, se você quiser, se tiver alguém que você está estudando junto, quiser fazer o simulado junto, é bacana, porque também a pessoa pode se Ah, eu não treinar. conheço ninguém que está prestando medicina. Minhas amigas já estão tudo na faculdade. Cara, eu conheço uma, acho que é físico deve ser fudido de grana, eu conheço um monte de físico que fez medicina depois. Sério? É, eu não conheço Que ninguém. fez Minha medicina. amiga pensou em fazer, mas ela não sabe que ela fez medicina veterinária. Ela falou pra mim que pensou em fazer medicina depois. Aí Eu eu te falei, ah, falei, estuda comigo. tem aquele meu amigo que fez, aliás, vou mandar mensagem pra ele pra gente marcar nosso bate-papo, lembra que eu falei? Ah, tá, é verdade, é verdade. Eu vou ver se quando é que eu faço isso. Mas por enquanto não tem data, eu ainda tenho que fazer o convite pra ele. Mas A gente marca mais pra frente. assim que der certo, a gente faz, assim, pra te dar uma Combinado. pilhada. Beleza, bom descanso, brigadão por tudo. Obrigada, viu? Até Até, quarta. até quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.